antes de ir pro próximo tema, até postei um Reels lá, um meme, né, brincando sobre a organização dos arquivos. Aí Uhum, você comentou lá, coloca em frame, né? É, sim, tem que colocar tudo em frame? Como que funciona isso? É para evitar utilizar grupos? Ou como que é? isso. Essa aqui é uma dica mais para quando a gente está montando uma telinha mais com mais itens lá. Tudo que tiver nelas aqui, sempre que possível, a gente já cria um frame. Hoje, com auto layout, ele automaticamente vai criar um frame. Então, imagina que eu vou criar até um exemplo aqui, como ficaria com grupos ou frame aqui. Então, todos esses itens aqui eu vou criar um frame, e esse aqui da direita eu vou criar um grupo. Então, a gente deu o atalho lá de criar um grupinho e tudo mais. O que vai acontecer? Quando a gente está dentro de um frame, todas as opções de constraints e todas as propriedades de posicionamento desses nossos elementos aqui, a gente tem um controle muito maior e a utilizar um frame, esse frame, quando a gente for fazer a conversão para o HTML, por exemplo, ou um desenvolvimento nativo, né? Esse frame vai ser muito mais parecido com a div do que o desenvolvimento web, o desenvolvedor vai acabar utilizando. Então, na parte do HTML vai ficar muito mais parecido com uma div. E no desenvolvimento nativo, ele vai ficar muito mais parecido com uma view, né? Uma área já reservada para caber os elementos lá dentro. Então, esse formato de frame fica muito mais próximo ali do desenvolvimento. E a gente tem os detalhes aqui das próprias constraints. Então, esse íconezinho aqui eu vou deixar ele centralizado aqui. Essas barrinhas aqui eu também já vou deixar elas centralizadas, tudo mais. E o nosso frame total eu vou deixar ele encostando nas laterais e centralizado aqui na nossa página. Então, quando a gente for aumentar nessa, eu vou até colocar essas barrinhas aqui em cima, já com as constraints também, para ficar mais bonitinho. E o nosso xizinho foi para trás também. Deixa eu botar ele para cima aqui. Pronto. Toda vez que a gente redimensionar, né, o nosso artboard Uhum. aqui, fica muito mais dinâmico e tudo mais. Com auto layout fica mais mágico ainda. E nesse outro exemplo aqui do lado, que a gente está utilizando grupos, né, Sim. nesses itens aqui dentro, quando a gente for mexer nas próprias constraints, eu vou mexer aqui, ó, left e right, deixar ele centralizado e tudo mais. Beleza? Quando a gente vai renomear, deixa eu copiar essas aqui, fica muito mais prático aqui também. Pega todas as propriedades. E quando a gente renomear a nossa janelinha aqui, os grupos, ele vai bagunçar tudo aqui. Aí você pode falar, o item de dentro dá para a gente arrumar as constraints também. Então, vamos selecionar o nosso item aqui. Vou deixar ele centralizado aqui na parte de cima. Beleza. E no nosso grupo que a gente acabou criando, ele já perdeu, ele deixou tudo como mixed, que exatamente cada item aqui dentro tem uma propriedade diferente. Então, quando eu selecionar o nosso grupo, eu vou colocar de novo left e right para ficar agrudado esse nosso grupinho aqui nas laterais aqui do arquivo. E depois, quando a gente renomear, vai bagunçar tudo de novo. Diferente do próprio frame, né, que a gente tem um controle muito mais real aí de cada posicionamento, de cada flexibilidade dos itens, tanto do frame, né, que estão todos esses itens, até cada item dentro dele lá. Então, fica muito mais prático lá. O frame não, ou melhor, o grupo, né, não, a cada vez que a gente mexer nas constraints aqui de cada um dos itens, vai bagunçar tudo, então fica Entendi. muito mais difícil de manter uma consistência, tudo bonitinho, organizado, e sem essa dor de cabeça de todos os itens se deformarem aqui. Então, sempre É, utiliza frame. por isso que quando você tá fazendo com grupo, aí você vai ampliar o tamanho do frame, aí eu fico um ícone sobe, o outro desce, aí distorce. É. É, E nessa dúvida de utilizar frame, grupo e tudo mais, sempre utiliza frame, ou se possível, sempre coloca tudo em auto layout. Então a gente seleciona todos os nossos itens aqui. Então eu vou criar um auto layout desses nossos itens aqui. Tem um atalho mágico que é o Shift A de auto layout, então fica fácil de lembrar. Então eu vou criar aqui o auto layout, vou deixar eles centralizados. Esses nossos itens de dentro aqui também vou deixar eles centralizados aqui. Um outro auto layout, tanto do ícone quanto dos textos simulados aqui embaixo também. Vou deixar eles centralizados aqui bonitinho. E a gente tem todas as nossas possibilidades aqui, ó. Vou deixar ele left e right, centralizado também. Então, toda vez que a gente renomear essa nossa telinha aqui, já vai estar tudo bonitinho, tudo com auto layout, e a mágica toda acontece lá. Quando tiver mais ou menos textos, tudo isso aqui já vai se moldar sozinho. Aí é maravilhoso utilizar no dia a dia. o auto layout, ele
ele cria um frame, né? Porque se você Sim. desabilita ali, ele acaba virando um frame, né? Automaticamente ele vai virar um frame. Ele até É, renomeia aqui, ó, ele criou aqui, ó, frame 3 exatamente porque tinha o frame 1, né, ou melhor, o frame 2 dos textos aqui, mais um item aqui, e o frame 3 virou o item total. Então, automaticamente show. ele já vai criar um frame, ele nem criou um grupo lá. Ah, outro argumento bom de utilizar os frames e tudo mais, como eles ficam muito mais próximos do que o desenvolvedor vai utilizar, tanto na div no HTML ou a view no desenvolvimento nativo lá, e quando a gente utiliza grupos, esse jeito de agrupar os elementos é muito mais parecido com as ferramentas de design que a gente sempre utilizou, Sim. então muito mais parecido com Photoshop, Illustrator, que a gente realmente agrupava as coisas, e não tem como o desenvolvedor agrupar trecho do código lá, ele não tem esse jeito igual a gente faz lá. Então ele vai precisar criar um bloquinho ali dos itens lá, não tem como agrupar, ele vai ter que criar uma view, uma div e tudo mais ali na forma do código. Ó, Então, utilizar o frame vai estar muito mais próximo do código ali. O Elton falou aqui, eu uso grupo, eu uso para ilustrações no Figma. Às vezes é bom para a própria ilustração, né? No geral, ali, quando a gente for exportar, já vai um SVG direto lá, então a gente pode deixar organizar. Para a organização, né? O grupo fica bem prático ali no dia a dia, mas para construção de interface mesmo, aí tem que ser o frame e, se possível, sempre com auto layout. Fica E, muito mais prático ó, e muito mais próximo do mundo real. Ali. e o Vinícius perguntou quais as diferenças dos constraints para os frames e alinhamentos para o auto layout. Perfeito. Sempre as constraints, elas vão ser muito mais parecidas ali com quando a gente quer só posicionar os elementos em relação à própria tela. E o auto layout ele vai ser muito mais próximo dos itens que a gente tem com eles selecionados. Ao mesmo tempo, a gente tem a parte das constraints também de um item total ali do auto layout. Mas imagina que numa tela aqui, ó, cada um desses itens, eles vão ter uma parte de resize, né, que seriam as próprias constraints. Então, o posicionamento, se eu quero ele mais flexível, fixo e tudo mais, bem parecido com a parte das constraints. Esse bloco total aqui também vai ter a parte ali de posicionamento e tudo mais, bem parecido com as constraints. E o total, né, também vai ter a opção aqui de constraints, exatamente pro posicionamento total ali das telas e tudo mais. Então, é um mix dos dois lá, então a parte de auto layout lá é um pouco mais de relacionar os elementos entre eles, né, para onde vai, né, cada direção com mais ou menos conteúdo, e a parte das constraints aqui, o posicionamento na tela no todo. Ali. Então, mais ou menos nesse formato ali. Deve ter respondido aí ao Vinícius.